Olá, amigos. Vamos aqui a nossa análise de fechamento do pregão. De que pregão, né? Sexta-feira, mal, queda superior aí a 2,5%, quase 3% para o Ibovespa, vindo para baixo dos 100 mil pontos, chegando a ter mínima lá em 98.400 pontos, mantendo uma probabilidade maior de ter algo ainda mais para baixo. Enfim, um cenário mais negativo nesse momento, em diferentes prazos operacionais na Bolsa. Vou falar um pouco mais a respeito. E também falar de outros ativos, quem teve um desempenho ruim, quem teve um desempenho bom aqui no decorrer dessa análise. Vou até botar aqui para vocês quais são os ativos que eu vou comentar, mas antes de mais nada, peço para que você já deixe um like, já se inscreva aqui no canal em relação a essa análise de fechamento, um like nela, se ela for útil para você de alguma forma, e também você possa compartilhar o conteúdo aqui do canal. Lembre-se aí de aproveitar bastante o conteúdo de aprendizado do canal. Então, nessa análise, eu vou falar dos seguintes ativos. Primeiramente, do índice Bovespa, dar uma geral na nossa bolsa, falando de futuros, mini índice, mini dólar, e na sequência, falando aqui de todas essas ações. Aqui, na realidade, essa aqui não está, e essa aqui vem para cima, né? Então, aqui vem para cima. Então, vou comentar aqui, basicamente, 11 ações e o ETF, né, do S&P 500, basicamente, para ligar ali um fundo de índice que a gente pode entrar nele e ter uma replicação ali do comportamento médio lá da Bolsa Americana do S&P 500. Então são esses os papéis que eu vou comentar. Vou rodar aqui a vinheta agora, você já aproveita esse momento e deixa seu like, seu joinha, agradeço demais sua valiosa audiência. Então vamos lá, vamos começar com o índice Bovespa, tirando essa lista aqui da tela. Queda de 2,9%. Pode ter um outro ativo ainda saindo do leilão de fechamento, acredito que não, acho que deve ter sido esse aqui o fechamento oficial. 2,9% de queda, anulou a formação de um fundo, que lembra que eu comentei na quarta-feira, antes do feriado, esse sinal de alta, essa subida não conseguiu gerar força, não conseguiu fechar acima da máxima desse pregão, não conseguiu fechar acima de um nível que era um suporte que passou agora a funcionar como resistência. Então são indícios de fraqueza no movimento de subida. Então, nesse caso aqui, expectativa maior para baixo, que foi devidamente aí, expectativa, ou seja, de ter algo fraco para cima e com a chance de poder reverter, e terminou revertendo aqui no pregão de hoje. A gente já tinha essa expectativa de reversão por conta do pregão que aconteceu na quinta-feira lá fora, lá nos Estados Unidos. As ADRs, né, que são os certificados lá que referenciam as nossas ações aqui no Brasil, tinham caído bastante. O EWZ, que também é um ETF que também está ligado ao comportamento das principais ações da nossa bolsa, teve um desempenho realmente muito ruim, que traz uma expectativa para a gente do que tem de acontecer no pregão seguinte, principalmente quando a gente tem esse cenário, né, de feriado e lá fora funcionando. A gente tem essa referência de olhar para um EWZ. Então aqui nós tivemos queda, tendência de baixa. O que mudou no pregão de hoje? Mudou que a gente está com o Ibov abaixo de 100 mil pontos. Já tinha uma tendência de baixa? Já. No gráfico semanal já tinha essa tendência de baixa. Então com expectativa de se ter uma projeção de queda lá para a faixa dos 94.900 a 92.900. É a próxima região aí de suporte. Mensal fazendo pivô de baixa também. Então, ou seja, a gente tem tendência de baixa no gráfico diário, semanal e mensal nesse momento. Pode recuperar aí nos próximos meses? Pode, mas até agora não tem um sinal. Então a gente vai monitorar de perto, mas esse viés é de baixa de maneira geral. Sinalizações de baixa de curto prazo em diversos ativos, com o Ibovespa para baixo dessa região aqui dos 103 mil pontos, fica muito mais para buscar a operação de venda em vários papéis. Futuros. Gráfico de 60 minutos. Abriu já com um gap de baixa, ou seja, enquanto o mercado não gera nada tão relevante para cima, topo descendente no gráfico de 10 ou 5 minutos ficaria muito mais para buscar a operação de venda. Agora a gente tem um movimento de recuperação. Abriu subindo no próximo pregão, dá para buscar a operação de compra? Dá, mas eu seria muito restritivo a fundo ascendente no gráfico de 10 ou 5 minutos, mais próximo possível da média móvel de 13 períodos. Por quê? Porque se abrir subindo, já abre ali em cima da média. E aí aumenta a probabilidade de poder gerar um topo descendente e continuar caindo. Então, se abrir caindo, eu olharia para a venda de topo descendente ou mesmo de pivô de baixo, um gráfico de 10 ou de 5 minutos. No dólar nós tivemos um dia de alta de 1,7%, superando a máxima do pregão anterior,
Vou até voltar aqui, tirar a questão do ajuste. Resistência mais forte na faixa ali perto de 5.197 a 5.200. Depois disso vai ter resistência mais lá por volta dos 5.238 a 5.241. Então são os dois níveis mais relevantes de resistência no meu modo de ver para o dólar. Lógico que essa aqui, 577, já é a primeira. Então o dólar está dentro de uma sinalização positiva no pregão de hoje e olhando para o G60 subiu, parou em toda a zona de resistência, voltou, bateu e já está gerando sinalização para cima. Então, ou seja, abriu subindo, foco em compra, fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Abriu caindo, não vai ficar tão legal assim para venda de cara não. Vou até jogar no gráfico de 10 minutos para falar um pouco a respeito. Ou seja, abriu caindo, eu olharia para venda somente se fizesse aqui algum sinal de topo descendente ali para baixo da média. E melhor ainda se essas sinalizações de baixa já for abaixo dessa região aqui assim, ó. 5.144, topo descendente, ou pivô de baixo abaixo desse patamar. Então, melhor para compra, pensou em te abrindo e subindo, melhor para compra no dólar. PETR4, queda acentuada, 6,04%, 6,09% no pregão de hoje. A ação que estava entre as médias deu um baita pulo, um baita gap de baixa, pulando vários níveis de suporte. Então já deu um baita gap. Para quem abriu venda aqui, chegou até a andar bastante no pregão de hoje. Mas a questão do tamanho do stop, né? Se fosse botar o stop acima da máxima do pregão anterior, seria um stop realmente muito grande. Para mesmo tendo andado, teria andado a relação risco-retorno de 1 para 1. É o que não exige tanto para baixo. Bateu no nível de suporte. A tendência nesse momento é de baixa, de curto prazo. E o que ela fez no gráfico semanal? Ela mudou a tendência dela. Ela tinha uma tendência de alta no gráfico semanal e ela agora tem uma tendência indefinida de curto a médio prazo. Aqui do gráfico diário curtíssimo a curto prazo e aqui já curto a médio prazo. Então, de maneira geral, sinalizações de baixa no gráfico diário dessa ação, ela tentando subir aqui e gerando sinal de baixa para baixo dos R$29, foca em venda de swing trade em PETR4. Depois disso, vou falar de Vale 3, que teve um pregão também muito ruim, queda de 5,22%. Estava até de olho para venda se tivesse algo mais aqui para cima, mas o papel terminou já dando um pulo aqui para baixo, vindo aqui muito para dentro do suporte, ficaria uma relação risco-retorno desfavorável. Gráfico semanal dentro do que aconteceu na semana passada, aumentando a probabilidade de queda, confirmou perdendo essa mínima. E ela está batendo agora num nível de suporte semanal ali na faixa dos 77,80, válido até o fechamento dessa semana, e abaixo disso 74,87. Da mesma forma para Vale 3, que eu falei da PETR4, para vender aqui nesse nível de preço, eu prefiro aguardar pelo gráfico diário para se tentar pegar no movimento de queda, de venda, tentar lucrar com a baixa do ativo, com a queda do preço do ativo, nos próximos 3 a 10 pregões, e eu aguardaria uma correção para buscar essa venda, através de um topo descendente mais próximo da média móvel de 13 períodos. Falando agora de Itube4, Itaú Unibanco. A ação fechou o pregão de hoje com queda de 1,26, bateu no suporte, gerou um candle aqui parecido com o candle de reversão do martelo, um padrão de reversão que sinaliza o final do movimento de queda, um início de um movimento de alta, principalmente se houver a sua confirmação. Se tiver, por exemplo, segunda-feira oscilando acima da máxima dessa sexta, que seria dos 23,58. Não gosto ainda muito dessa entrada, por quê? Por conta do tamanho do stop, primeiro por ser contra a tendência, e segundo o tamanho desse stop, olhando para a distância para a média móvel 3 períodos, lembrando que a média vai caindo, se eu olhar aqui é mais ou menos uma proporção de 1 para 1. Muito parecida essa proporção aqui, relação risco-retorno desfavorável. Então o que seria mais positivo é se tivesse mais candles aqui vindo aqui de maneira fraca, e aí sim depois gerar um sinal de alta mais distante da média, com stop mais curto, não desse tamanho aqui, ó, que ela fez. Então, lembrando, tendência de baixa, basicamente para Itube4. Pregão de hoje quase ali perdeu essa mínima, mas enfim, ela gera um pivôzinho de baixa. Deixa eu só ajustar aqui, que eu acho que eu esqueci de voltar o ajuste, isso aí. Então, ela tem aqui uma chance de gerar um pivô de baixa no gráfico semanal se oscilar abaixo dos 22,89. E aí retomaria uma tendência de baixa pelo gráfico semanal. Está em cima do suporte, vamos ver se ela vai conseguir aí reverter esse cenário atual, mas é menos provável. Mais provável seria, se ela corrigir aqui, eu ficaria mais interessado em venda. Se ela bater ali na média e gerar sinalização de baixa na próxima semana, meu interesse maior seria venda pelo gráfico diário. Tá? Compra aqui ainda arriscado na minha opinião. GGBR4, queda
muito forte nos últimos pregões. Essa ação basicamente vem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pregões consecutivos de baixa, fechando no vermelho. E olhando para o semanal, olha o que ela fez lá no gráfico semanal, a formação de um topo duplo, que cria uma expectativa de baixa, falando de curto a médio prazo, não ir direto para essa projeção. Que projeção é essa que você está falando, Nauta? Essa aqui, ó. Pegando aqui, ó, da máxima até aqui, vou pegar aqui e projetar. Deixa eu só botar aqui o imã para ficar mais certinho, onde da máxima e mínima, pronto. Então, projeção de queda, onde ficaria? Dando um zoom menos, projeção de queda em R$ 20,57, aqui, ó, nessa região de fundo anterior. Então, é a projeção, ou seja, de tudo. Que projeção é essa, Dalton? Essa distância aqui para esses dois topos, sendo projetada a partir do ponto do rompimento. Então, a gente teria 20,57, a projeção de queda para GGBR4, falando de curto a médio prazo. Com base nisso, enquanto essa expectativa não for abortada, significa dizer que esse ativo gerando sinalizações, movimento de subida e batendo em nível de resistência, como o gap de baixa do pregão de hoje, faixa ali dos R$ 25,30, por volta, valor médio aqui, por volta desse valor, até um patamar ali na faixa dos R$ 25,90, essa região aqui de preço, eu ficaria muito mais, se bater aqui e gerar sinal de baixa, eu ficaria muito mais para venda. Se continuar caindo aqui direto, chegando nessa mínima, ou nesses fundos aqui, ou nesse gap aqui, ó, se cair aqui direto, bater aqui e gerou um sinal de alta, daria até para arriscar uma compra contra a tendência. Risco um pouco maior, mas seria alternativa para se buscar alguma operação em Gerdau nos próximos pregões. Primeiro, preferencialmente a favor da tendência de baixa. CSNA3 do mesmo setor de siderurgia, queda também acentuada. Olhando para o gráfico semanal, também pivô de baixa no gráfico semanal, a tendência continua sendo de baixa, já era de baixa aqui, ó, no gráfico semanal, e continua sendo uma tendência de baixa. Só que também está num movimento mais esticado para baixo. Redução da força vendedora aqui, sinalização de alta como superação da máxima no pregão anterior, traz a possibilidade de compra. Afastamento do preço para a média já é um afastamento grande, mas já existiu afastamento um pouco maior. E a questão do tamanho também do candle, né? Do tamanho do stop para a média móvel de 3 períodos. Levemente acima de 1:1 a relação risco-retorno aqui de 1. Um pouquinho acima de 1:1 aqui nesse caso aqui, mas muito pouco. Então o ideal é que tenha um afastamento um pouco maior do preço para a média. Não necessariamente tão maior, mas assim, a questão do tamanho do candle para posicionamento do stop da operação. Para se fazer compra contra a tendência que tem um risco maior. E como eu falei em relação ao GGBR4, retorno do preço, sinalização de baixo para baixo da média, do gap, enfim, topo descendente, foco maior em venda, cenário apontando mais para venda em CSNA3. Em vários ativos, né? Olhando para Prio 3, setor que tem aí petróleo aí, afundou muito no pregão aí, né? Nesses últimos pregões. O Petro caiu bastante, Prio caiu bastante aqui. Observe o que aconteceu aqui, ó. A Prio anulou a tendência dela de alta no gráfico diário. Ela já tinha, né, uma tendência de baixa aqui, ó. Só que aqui ela perde níveis de preço importante, fundos relevantes no gráfico diário. E isso submete ao quê? O caminho mais provável desse ativo, mesmo que exista algum tipo de repique nos próximos pregões, alguma correção, que para entrar comprando aqui teria que ter preferencialmente uma superação de máxima de um candle anterior do gráfico diário, e até mesmo um candle de definição. O caminho mais provável seria após um novo sinal de topo aqui, a tendência de que venha mais para baixo desse nível que ela atingiu aqui. Ou seja, ali ó, no gráfico semanal está batendo no suporte, o caminho mais provável é que depois de algum recuo do gráfico diário ela venha para o nível mais baixo que ela está chegando atualmente, ou seja, desarmando um cenário positivo que ela tinha inclusive pelo gráfico semanal, que era um pivô de alta, ela já desarmou aqui, já não está mais em tendência de alta também pelo gráfico semanal. Após isso, a LET3 fechou bem a LET3 com alta de 0,68%, voltando ali para essa região aqui do gap, que ela abriu aqui nesse ponto, veio mais para baixo e aí volta forte para cima. E aí dentro desse retorno para cima, o que ela está voltando? Para a zona de resistência. Abriria compra agora em LET3? Não, só abriria compra falando de operação de curto prazo, de curtíssimo a curto prazo, que é para focar em 3 a 10 pregões de duração.
Se essa ação der uma patinada aqui, andar de lado e gerar pivô de alta na próxima semana, seria uma possibilidade de compra. Se essa ação vier um pouquinho mais para cima dessa região aqui, depois tiver algum recuo nessa região ou na média móvel de 13 períodos, gerar sinal de fundo ascendente, também é outra alternativa de compra de swing trade em Eletrobras, que fechou a semana bem, ó, com alta de 4,61%, mais uma formação de um fundo ascendente, criando expectativa de subida. Para quem está comprado no papel, pensando num prazo um pouquinho maior, seria bom superar a máxima dessa semana. E seria ruim, que seria um ponto de stop, um stop ficaria o preço voltar para baixo da mínima dessa semana, 39,41, então poderia botar o stop em 39,39. Isto é, pensando já na operação de position trade, que você está tentando buscar uma duração ali de 3 a 10 semanas na operação. Engie 11. A ação fechou também bem, setor de energia, fechou muito bem o setor elétrico. Muito bem, voltando para cima de nível que era ali antigo suporte, poderia funcionar como resistência, até funcionou na sexta, em conjunto com a média, mas o dia ela volta para cima da média e ainda para cima de nível de antigo suporte. O que que isso submete? Submete primeiro, tecnicamente, olhando só para cá, ó, final da tendência de baixa. A tendência ficou indefinida. Engolfo de alta no gráfico semanal em cima da zona de suporte, beleza, só que ainda tem toda uma região aqui para ser trabalhada ali como resistência média móvel na faixa 44,80 até os R$45 aqui, 45,65 é uma região aí de resistência para esse papel. Então no gráfico diário, o que me chamaria a atenção para abrir compra? Na expectativa de recuperação, pivô de alta. Se ela lateralizar aqui entre as médias, gera pivô de alta. Segundo, vem um pouquinho mais para cima, até bate nessa resistência aqui, recua e gera sinalização de alta acima dos 44,50. Beleza? Duas alternativas que eu vejo para buscar uma compra com melhor relação risco-retorno em Engie 11. E por falar em ativo que subiu, CVCB3, forte alta, 11,19%, 11,2%, redondando. Segunda forte alta, pregão passado já tinha subido 13,19 e esse pregão subiu 11,19. Dalton, mudou a tendência? Ainda não. Se eu for falar tecnicamente aqui, ó, só olhando para os topos e fundos descendentes, é isso aqui. Ó. Então, para mudar, teria que ou vir aqui para cima, superar essa máxima, ou vem aqui, cai e gera fundo ascendente. E muda a tendência de alta se gerar pivô de alta. Então, mudaria para a tendência indefinida se gerar fundo acima desse fundo, que seria o caminho mais provável nesse momento. Mas o fato é que no gráfico semanal também a tendência de baixo, no gráfico mensal também a tendência de baixo. Então ainda não tem só o ponto que ela chegou, que é um nível de suporte no mensal. É importante que ela gere realmente esse fundo ascendente. Então na próxima semana dá para ficar atento a... Entraria comprando já aqui agora? Não entraria pela uma sequência de... Pegando semanal, mensal, ainda não entraria comprando agora. Por mais que suba um pouco, ficarei mais atento para buscar alguma compra de fundo ascendente ou até mesmo pivô de alta pelo gráfico diário nas próximas semanas. Alpa 4, ação que também fechou o pregão bem, com alta de 4,1%, que também voltou para cima de níveis de suporte, mas que ainda também está dentro de uma tendência de baixo. Dá até para falar assim, ó, que isso aqui foi um leve topinho descendente, que ela muda essa tendência se ela voltar para cima dessa região e superar essa máxima aqui. Ela fica com a tendência indefinida ao superar os 20,75. E torna-se mais interessante para compra acima justamente dessa região, através de fundo ascendente preferencialmente dos R$20, arredondando aqui, seria algo melhor, tentando pegar o quê? Um movimento de subida para a faixa dos R$22,50. Então, olhando até para o gráfico semanal, a tendência também de baixa. Há bastante tempo esse ativo vem numa tendência de baixa longa. Boa semana, alta de 4,37%. Olha só, olha o mensal dessa ação, olha o tanto que já desabou. Saiu lá da casa dos R$61 e chegou a bater na casa aqui dos R$18, arredondando. Então o papel pode sim gerar um repique de alta, mas para longo prazo ainda o papel, na minha opinião, ruim. E ficaria um pouco mais focado realmente na questão do curto prazo, em sinalizações de alta, com esse sinal de força que ela está gerando. Ficar de olho nos próximos pregões em termos de buscar uma operação de compra em termos de relação risco-retorno. Lógico que se chegar aqui, depois desse candle, não conseguir andar, não conseguir ganhar força para cima das resistências, gerar sinal de topo aqui em cima da média, o foco vai ser em venda de swing trade. É isso, amigos. Falta um ativo que é o ETF IVVB11. E aí, ó, vamos olhando um prazo maior, mensal. Sinal da tendência de alta já foi para o brejo. A tendência de alta já foi anulada aqui.
até agora não consegue ganhar força para superar a máxima do mês anterior para gerar um sinal de fundo, mesmo que seja descendente, não tem sinal de alta. Até tentou se recuperar nesse mês, mas não conseguiu. E aqui no gráfico diário, que eu ver aqui, caiu, opa, vai subir, cai para cá e volta, já vem direto e passa a batida aqui. Então, cenário mais negativo, suporte mais relevante a mínima mesmo aqui nos 203, arredondando. Tem aqui esse nível de suporte, mas o cenário é mais para baixo nesse momento. Ou seja, significa dizer o quê? Mesmo que venha subir, batendo nessa região aqui de suporte, mais provável seria ter algo para baixo. Ou seja, bate ali na média, gera alguma sinalização mais para baixo em VVB11. Ou seja, de maneira geral, olhando para o semanal, ó, também ó, gráfico semanal. Então o caminho ainda continua apontando um pouquinho mais para baixo. Mesmo que se recupere, ainda seria mais uma correção no tempo fraca, que aumenta a probabilidade de ter algo mais para baixo. Ou seja, o mercado americano ainda com uma gordurinha para queimar. Gordura que foi construída durante anos e anos aí. Depois de pegando até aqui ó, no gráfico mensal, ó, olha o tanto de tempo aqui, gordurinha que eu falando quantidade de movimentação para cima aqui ó, de 600% lá de 2014 para cá. Baita tendência de alta que não foi revertida antes e agora gera uma reversão quando perde essa mínima aqui. Né? Passei aqui direto, tem alguns movimentos aqui intermediários, mas nenhum movimento quebrou a sequência de topos e fundos ascendentes, a não ser esse agora. Por esse motivo, cria-se uma expectativa um pouco mais negativa, pensando de médio para longo prazo para o mercado americano, né? Que faz sentido. Em que sentido? Sentido na questão que eu apresentei no meu perfil, vocês podem olhar aqui, coloquei nos stories nesse feriado e terminei colocando um post para ficar fixo lá no meu perfil no Instagram, falando sobre a questão da taxa de juros, a correlação entre CDI e bolsa. Então lá começa uma subida de taxa de juros, até uma subida maior e tem uma expectativa de subir mais vezes lá. Taxa de juros alta tem uma correlação negativa. Subida de taxa de juros e bolsa tem uma correlação negativa. Quanto mais você sobe a taxa de juros, mais você tende a afetar o desempenho da bolsa. É o que está acontecendo também aqui com a gente. E já tem mais de 12 meses isso aí. E lá no mercado americano começou mais forte agora. Então tende a sofrer um pouco mais a bolsa americana aí no médio a longo prazo. É isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se aqui de deixar seu like, seu joinha, se essa análise foi útil de alguma forma para você. O mais que estejamos com um cenário diverso aí para o mercado. No domingo eu vou fazer uma análise um pouquinho mais específica do Ibovespa, falando um pouco mais detalhada de alguns pontos, até sobre essa questão de taxa de juros, até falando um pouco sobre essa questão que eu abordei também lá no meu perfil no Instagram sobre commodities. Fazer uma análise um pouquinho maior lá do Ibovespa no radar da semana, acompanhe de perto. É para você estar ciente de tudo que está acontecendo, se seu prazo é mais longo de investimento que você faz, se o prazo é mais curto, qual o cenário que nós temos aqui agora, que eu já comentei nessa análise também. Mas enfim, tentando colaborar de alguma forma para a sua tomada de decisão. Um grande abraço, aproveite seu final de semana, apesar do cenário negativo do mercado, aproveite, não deixe de aproveitar seu final de semana. Um grande abraço e até a próxima.